and in first place for the best barber of Brazil. Então, o primeiro lugar do melhor barbeiro do Brasil, Alessandro. Eu encontrei um salão mais ou menos de uns 20 metros quadrados, mais ou menos, né, lá na Rua dos Indaiás. Mas aí foi onde eu comecei a aprender sozinho a fazer gestão, a atender cliente, a cuidar do próprio dinheiro, né? E foi uma época bem assim, cheia de desafios, né, vamos dizer assim, cheia de obstáculos, né? No sítio onde nós morávamos, do lado, né, vizinho nosso, tinha uma chácara. E nós pegamos muita amizade com o caseiro dessa chácara, né? Inclusive, o filho do dono do caseiro, ele estudou comigo, né? A gente até somos amigos ainda, né? Aí, como eu tinha esse sonho e queria muito montar minha barbearia, o pai desse meu amigo fez o convite, né? Que eles estavam saindo da chácara, né? Eles tinham comprado um terreno aqui em Indaiatuba e já tinha terminado a casa dele. Ele fez o convite de, enquanto meu pai e minha mãe não viessem para Indaiatuba, se eu quisesse ficar na casa dele. E eu aceitei o convite, né? E fiquei durante 6 meses lá na casa dele, né? Morando, aí montei a barbearia, fui trabalhando. E aí eu fui morar com uns primos meus que moravam ali próximo da Secap. E essa época, nesse 1 ano e pouco, 1 ano e meio mais ou menos que eu fiquei morando aqui em Indaiatuba sozinho, sem pai, sem mãe, foi uma época, ao mesmo tempo, meio, entre aspas, assim, meio que rebelde, né? Mas foi uma época muito dolorida também, porque os pais fazem principalmente os meus pais, né? Assim, eu tenho muito amor por eles, né? Tenho muita gratidão. Então eu sentia muita falta dos meus pais, porque eu não tinha com quem desabafasse, né? Talvez um dia que eu não cortasse cabelo, que eu cheguei a ficar 2 dias sentado na barbearia sem cortar um cabelo. Eu comecei com uma frentinha, né? Um espelho. Meu tio me deu, né? Esse meu tio aí que tem 62 anos de profissão, ele me deu a frente, né? Que a gente chama, que é o espelho, a bancada, né? Uma cadeira. E aí eu comprei 5 cadeiras daquela de plástico, né? E aí eu comecei assim. A minha televisão não era aquela televisão pequenininha de caminhoneiro, era preta e branca, ainda colocava em cima da minha bancada para o cliente ficar de frente assim. E eu tinha uma máquina de corte, estava tentando comprar uma máquina de acabamento. Eu tinha uma tesoura de corte, uma tesoura de desfiar e 2 ou 3 pentes só. E o secador, né? Bom, o meu primeiro corte foi um senhor, é bem bacana isso aí, que eu recebia muito, eu ouvia muito isso, né? Eu estava sentado na cadeira, não na cadeira de barbeiro, né? Na cadeira que os clientes esperavam. E aí o cliente chegava, me cumprimentava, né? Opa, tudo bem, tudo bem? Viu, seu pai tá aí? Eu queria cortar o cabelo. Eu falava, pô, não é meu pai, sou eu. Ah, beleza, então, obrigado. Virava e saía andando. Ou muitas vezes falava, viu, quem que é que corta? Aí eu falava, sou eu. Ah, tá, beleza, então. Aí virava e saía andando. Porque eu era muito jovem, né? Era um molequinho aí do sítio, que não tinha aquela, vamos dizer assim, aquela malandragem e tal, né? Então foi bem complicado. Mas aí teve um senhor que com o cabelo grisalho e tal,
E ele chegou e falou assim, viu, eu queria cortar meu cabelo, jovem, mas é você mesmo que corta? Eu falei, sim, sou eu mesmo que corto, né? Daí ele pegou e falou, mas você não vai fazer cagada no meu cabelo, né? Eu falei, não, pode ficar tranquilo. Mas você tem diploma? Eu falei, tem diploma. E eu não tinha colocado meu diploma ainda no quadro, né? Eu deixava ele enroladinho. Aí eu fui na gaveta, puxei o diploma, falei, tá aqui, desenrolei assim, mostrei pra ele. Ah, não, então tá bom, então. Aí ele sentou na minha cadeira, e nós começamos a conversar, né? Mas eu não tinha muito assunto, porque, né, eu não sabia atender um cliente, eu não sabia como trazer ele, como colocar ele na cadeira. Eu fiquei muito nervoso, eu tremia, deixei o pente cair no chão várias vezes, sabe? Foi assim, ao mesmo tempo que foi satisfatório, a hora que eu catei o espelho, mesmo tremendo, e mostrei né, a parte de trás, o pezinho, o cabelo dele como tinha ficado. O primeiro sorriso que ele deu, acho que ele ficou tenso também, né? Porque viu nervoso e tal. E aí ele viu que ficou satisfatório, que ele gostou, né? E ele virou cliente meu por um bom tempo. Como eu tinha 16 anos e não daria para me tirar os documentos, né? Que é o alvará e tal, o fiscal me descobriu porque eu teve um sábado que eu coloquei lá, promoção. Eu tinha feito um quadradinho na parede, como se fosse uma lousa. Coloquei promoção, na época era R$5 o corte de cabelo. Coloquei promoção, só hoje R$3. A barbearia bombou. Nossa, foi um monte de cliente. Eu comecei às 8 horas da manhã e fui parar de cortar cabelo, era 9 horas da noite. Foi o dia que eu mais cortei cabelo. No começo, assim, né? E daí tinha um barbeiro, um senhorzinho, próximo dali. E ele ficou bravo, no dia ele foi lá e reclamou comigo e tal. Então acredito, não sei se foi ele, né? Não sei, mas acredito que depois disso o fiscal baixou lá, né? E aí foi um outro período também de um obstáculo bem grande aí também, porque daí os meus pais já estavam morando aqui em Indaiatuba. Aí nós alugamos uma casa, né? E o meu pai ele tinha um caminhão toco na época, que é aquele que só tem uma roda atrás, né? E para que ele pudesse fazer mais fretes, né, e tal, teria que ser aquele o truque, né, que é aquelas duas que fica as duas rodas atrás assim. E então foi uma época também bem complicada nossa. Meu pai não conseguia viagem e ele tentava, e quando parecia ele não ganhava tanto dinheiro, era pouco, e o gasto do caminhão era muito alto, né? O gasto do combustível, pedágio, pneu, essas coisas eram muito alto. E foi bem nessa época que o fiscal foi lá e tal e falou, ou você fecha ou você tira os documentos. E para que eu pudesse tirar o documento, meu pai teria que abrir firma e tal, é mó rolo. E aí eu optei por fechar a barbearia. Aí eu fiquei 2 semanas, nessas 2 semanas foram 2 semanas assim, graças a Deus nós nunca passamos fome, mas foi ali 2 semanas que nós não comemos carne, foi só ovo, porque era o que na época a gente conseguia.